Salve, salve, povo bonito! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos exatamente que horas você vai estar acompanhando essa roda de conversa Evangelho para além dos tempos, mas independente do horário, quero deixar aqui meu beijo, meu abraço, dizer como é bom estarmos juntos em mais uma roda de conversa. Antes de mais nada, aquele velho convite, né? Curta, comente, compartilhe, mande para aquele familiar, para aquele amigo, aquela amiga, para que a gente possa aumentar ainda mais nossa rede de espectadores. E claro, vocês podem participar também. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, essa roda de conversa é transmitida por uma rede de canais. Então, o canal que você estiver assistindo, pode deixar sua pergunta, sua dúvida, e nos momentos oportunos a gente chega com a interação, com a resposta. Maravilha? Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Muito bem, meu povo. Hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa, de entregar a direção, dessa roda de conversa para meu querido irmão e amigo Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Que alegria estar com você e com todo esse pessoal que forma conosco essa comunidade do Evangelho para além dos templos. E quem manda é você, que o diretor é você. Eu apenas ajudo, sou escada. Então, meu povo, estamos refletindo hoje, neste quarto domingo da Quaresma, o Evangelho é de João, capítulo 9, versículos do 1 ao 41. Marcelo, esse evangelho conta como Jesus cura um cego de nascença. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, claro, o que é que está por trás dessa história, qual é o resumo desse evangelho, a ideia inicial desse evangelho, para a gente falar para o povo, Então, Darlan, eu acho que o evangelho para além dos templos pede da gente sempre olhar o evangelho como se fossem dois planos, quase como se fosse um palco, com uma cena passando aqui perto e uma outra cena por trás. E a cena por trás explica a cena da frente. Qual é a cena por trás? No CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, o boletim se chama Por Trás das Palavras, por trás da palavra. O que é que está por trás da palavra? É a vida, é a realidade. Então, que realidade é essa que está por trás da palavra desse evangelho da cura do cego de nascença, do capítulo 9 do Evangelho de João? O que está por trás, provavelmente, porque o evangelho não diz, é a gente que tem que descobrir pelo contexto, pelas entrelinhas, a gente percebe que há um conflito entre cristãos de origem judaica e presos à observância judaica, e cristãos de origem de outras religiões ou de nenhuma religião, na comunidade que escreveu o Evangelho de João, ou para a qual o Evangelho foi escrito. E aí, esse conflito de dois grupos dentro da igreja provoca que o Evangelho conta essa história da vida de Jesus, que teria ocorrido no tempo que Jesus viveu, mas eles escreveram quase 100 anos depois. Então é preciso ler o Evangelho com esse óculos. Eu coloco o óculos de quem está 100 anos depois contando uma história da época de Jesus. E como é essa história? Vamos chamar a atenção para alguns elementos fundamentais. Esses elementos fundamentais, Darlan, é o fato de que o contexto é a festa das tendas, que é uma das grandes festas importantes para o judaísmo até hoje. Na época de Jesus era a festa mais importante do ano. E Jesus está na cidade de Jerusalém para isso. E o Evangelho coloca
esse dado dentro desse contexto. No capítulo anterior, Jesus foi ao templo na hora em que eles estavam acendendo as luzes do templo, os candelabros. Naquela época não tinha luz elétrica, então eram grandes candelabros. E Jesus se colocou perto, mas disse uma palavra muito forte: eu sou a luz do mundo. Significa a iluminação para o mundo não vem dos candelabros do templo, vem da adesão, da relação com a pessoa dele. E aí isso já é um evangelho para fora dos templos. Quer dizer, ele já está chamando para dizer: vá além dos candelabros do templo. Eu sou a luz do mundo. E logo a seguir ele sai, encontra esse cego, toma a iniciativa de curar o cego. Existe alguma motivação especial para esse evangelho ser lido no quarto domingo da Quaresma? Isso é uma pergunta importante. A igreja, na época antiga, tinha a preparação para o batismo na noite da Páscoa. Os adultos se preparavam. Se chama catecumenato, né? E nessa preparação tinham 2 ou 3 momentos de avaliação se eles estavam preparados ou não para já ser batizados na noite da Páscoa. Então, e os evangelhos do terceiro domingo da Páscoa? A conversa de Jesus com a mulher da Samaria, em que ele oferece água que a pessoa que bebe nunca mais vai ter sede. Que água é essa? É do batismo? Então eles colocaram o evangelho na preparação da Páscoa. Hoje o cego fica bom, fica vendo. Jesus diz: vai e se lave na piscina de Siloé, que quer dizer enviado de Deus. Aí ele se lava na piscina. Então, de novo, volta a questão do batismo, do mergulho. Batismo quer dizer mergulho. E no próximo domingo, a história de Lázaro. Então, são 3 evangelhos que fazem como se fosse uma espécie de progressão, de etapa para o batismo. Hoje, o batismo é como iluminação. A humanidade vive como se estivesse no escuro, não estivesse vendo as coisas, e o batismo dá uma nova visão, uma nova luz, que é Jesus. Muito bom. Marcelo, você trouxe na sua fala inicial também, e aí me acendeu aqui uma luzinha, né? Você falava que o nosso programa se chama Evangelho para Além dos Templos. E essa história conta que Jesus saiu do templo e aí viu aquele homem cego de nascença. A gente pode fazer alguma correlação com essas 2 ações? Deve fazer. O Evangelho diz claramente que enquanto Jesus está dentro do templo, ele não vê o cego que está fora. E por que o cego está fora? O cego não está fora porque ele não é religioso. O cego está fora porque ele, como cego, não pode entrar no templo. O templo de Jerusalém não aceitava pessoa de qualquer doença. Um aleijado não podia entrar no templo, uma pessoa com qualquer deficiência visual, auditiva, algum elemento corporal, não podia entrar no templo. Então, o cego, aquele mendigo que estava na porta, do lado de fora do templo, ele era excluído pela sociedade, porque era cego. Ele era isolado pela família, porque achava que ele pecou, que ele fez alguma coisa errada pela qual ele nasceu cego. E excomungado pela religião que não permitia que ele entrasse no templo. Ou seja, sempre o culpado é ele, né? E Jesus, nesse conflito, opta por ele e não pelo templo. Jesus sai do templo, se compromete com o cego e cura o cego no dia de sábado, que é o dia santo em que não se podia trabalhar nem fazer nada. Não podia curar ninguém. E Jesus diz: a maneira que eu tenho de santificar o dia é curar as pessoas. Ele cura o cego. E sabe como é que ele cura, Darlan? Ele cospe no chão e faz lodo com a saliva. Então, fazendo isso, simboliza o gesto que a Bíblia conta no Gênesis, que foi o gesto com o qual Deus criou o ser humano, Adão. Veio da lama da terra. Você sabe que no candomblé também se diz que a orixá Nanã fez o ser humano da lama da terra.
Então, portanto, é uma revelação divina que é não só no judaísmo, não só no cristianismo, mas até em outras religiões como o candomblé. E aí, agora, ao fazer isso, Jesus entra direto em confronto com a religião do templo. Por quê? Porque a saliva é uma secreção humana e ela torna impura a pessoa que toca. Então, para entrar no templo precisava ser puro, e alguém que toca na saliva está impuro. E Jesus tocou na saliva, fez lama com a saliva e ainda passou nos olhos do cego, que também ficou impuro. Então Jesus está diretamente indo contra o sistema religioso do templo da época dele. Jesus era muito rebelde na sua época, né, Marcelo? Muito. A comunidade do quarto evangelho, né, do evangelho de João, em polêmica com os cristãos que ainda presos à religião ritual da sinagoga judaica, diz que eles estão como se fossem cegos. E aí, só depois que então passarão a ver e a se encontrar com Jesus. E aí, a minha pergunta seria, que relação você vê com a nossa realidade, esse versículo, essa passagem do Evangelho, Marcelo? Há várias relações, né, Darlan? Eu acho que a primeira é o fato de que hoje ainda nós temos cristãos que vivem a fé como um caminho de liberdade, de ver as coisas com clareza, de ter autonomia. E tem cristãos que veem a fé como se fossem embotados. Quando eu era jovem, eu ouvi de um rapaz dizer para um padre: eu sou muito novo, quero aproveitar a vida. Quando eu ficar mais velho, eu volto para falar com o senhor e o senhor me fala de religião, tá bom? Eu era jovem, eu vi isso. Essa conversa entre um rapaz e um padre. O que é que ele queria dizer com isso? Eu vou fazer as coisas que eu quero na vida, eu quero aproveitar a vida, e depois que eu já estiver mais velho, que eu não estiver mais gozando a vida, aí eu quero vir para cá, para a religião. Então a religião é uma coisa de gente velha e que o jovem não pode porque fica embotado, fica dentro de uma norma. A religião não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, isso é pecado, aquilo é pecado. Então, Jesus não. Esse evangelho mostra que Jesus disse: vá para além disso, seja livre, viva a fé como um olhar novo sobre a vida e sobre o mundo. Então essa é uma relação muito importante. A outra é que você sabe que houve um processo. O cego não conhecia quem era Jesus, Jesus se aproximou dele sem dizer quem era e o curou, e o cego ficou sabendo o nome dele pelos outros. E os da religião perguntavam: quem foi que fez isso com você e quem te curou no dia do sábado? E ele disse: um homem chamado Jesus. Esse homem é pecador, porque senão não podia ter feito isso. Aí ele disse: se ele é pecador, não é pecador, eu não sei. Mas eu sei que ele me curou. E será que um pecador pode curar uma pessoa, pode fazer um milagre desse, curar um cego de nascença? Aí o cara disse: bom, você está ensinando para mim, que sou doutor da lei, que sou biblista, e botou ele para fora da sinagoga. E ele saiu dizendo: se esse homem não fosse profeta, não podia ter feito isso. Então Jesus é um profeta. E aí ele sai na rua e encontra por acaso Jesus. E como agora ele não está mais cego, ele vê. E aí ele vai para ele. E Jesus de novo toma a iniciativa de perguntar: você acredita no Filho do Homem, quer dizer, no humano? E o homem diz: Senhor, quem é esse para eu acreditar nele? E Jesus diz: sou eu que estou falando com você agora. Se é o Senhor, eu acredito. E se prostra diante dele e o honra, o adora, o presta homenagem a ele. Então a fé foi esse processo. E como é que a fé chega no seu auge? Jesus não pergunta: você acredita em Deus? O homem ia responder o quê? Acredito, é claro, todo mundo acredita em Deus. Jesus pergunta: você acredita no humano? Então, Darlan, a ligação que eu faço hoje é: nesses dias eu conversei com um rapaz que era muito religioso, mais religioso do que eu. Mas ele disse que não acredita em político nenhum, que não acredita em nenhuma forma de governo,
que não acredita que tenha saída para a sociedade atual, que o mundo está perdido e as pessoas realmente, nenhuma delas prestam. Aí eu perguntei, como é que você diz que é cristão? Então, ser cristão para Jesus é acreditar no humano. Sabia disso? Acreditar em Deus, qualquer religião acredita. Acreditar no humano é ser discípulo de Jesus. Maravilha, Marcelo. É sempre bom a gente se aprofundar mais, né, na ideia do evangelho e, sobretudo, quando a gente traz para esse nosso contexto. Eu gosto muito quando a gente vive o evangelho, quando a gente sente o evangelho pertinho, não como uma escrita antiga. Muito bem, meu povo, eu sempre falo da rapidez com que passa essa nossa roda de conversa, né? E aí, para concluir essa nossa prosa de hoje, eu trago uma breve reflexão. Hoje, quantos conflitos éticos e quanta insensibilidade a gente continua a ver entre essas pessoas que defendem as tradições religiosas e as pessoas que optam pela fé que leva à justiça e, de fato, aderem a um projeto divino no mundo. E esse evangelho de hoje nos questiona sobre de qual lado estamos e ainda nos provoca a colocar-nos sempre a favor da vida e da liberdade. Esse sim é o lado de Jesus. Essa é a sua Páscoa. Não é isso, Marcelo? Exatamente, Darlan. Parabéns, é isso mesmo. Então, um abraço para você, para cada pessoa que está aqui nos escutando, nos vendo, e até a próxima. Maravilha. Gratidão, Marcelo. Gratidão. Boa preparação para a Páscoa. Maravilha. Gratidão a você que nos acompanha. Gratidão, Marcelo. E um beijo no coração. Sigamos, né, nessa preparação da Páscoa. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.